Imagina usar uma IA que provavelmente você já tem gratuita para fazer o trabalho pesado e manual do Revit, criando automações que transformam horas de trabalho em produtivo em poucos cliques. Bem-vindos ao universo do Gemini com Anti-Gravity aplicado ao Revit, a sua nova forma de fazer projetos. Opa, tudo bem? O meu nome é Felipe Caetano, aqui do canal BIMcoder, e o meu objetivo aqui é ensinar projetistas, ensinar quem trabalha com Revit a automatizar seus projetos através de inteligência artificial e também da programação. Então, se esse assunto é um assunto que te interessa, já aproveita e já dá um like aqui nesse vídeo, se inscreve aqui no nosso canal se você não é inscrito ainda, porque isso vai ser um sinal, vai ser um indicativo para o YouTube que você gosta desse tipo de conteúdo, então ele vai passar a entregar mais esse tipo de conteúdo aqui que a gente produz para você. A gente sempre posta um vídeo semanal trazendo novidades, trazendo atualizações de inteligência artificial, de plugins, de Python, de Dynamo, tudo que envolve a automação de processos no universo do Revit. A gente traz daqui sempre um conteúdo fresquinho e também fazemos lives semanais. Então, para você ter acesso em primeira mão a esse conteúdo, já deixa aqui o teu like e se inscreve no canal. Há alguns dias atrás, eu compartilhei um tutorial bem passo a passo para vocês conectarem o Cloud Code no Revit de vocês e criarem automações. Inclusive, se você não assistiu esse vídeo, eu vou deixar aqui de indicação para você assistir depois. Vale a pena você conferir e testar também essa outra IA, que é uma IA da Anthropic, que não é a IA aqui do Google Gemini, como eu vou te mostrar aqui nesse vídeo. E aí muita gente entrou em contato comigo, me perguntou, Felipe, mas não tem outra alternativa? A gente aqui na empresa não usa o Cloud, a gente usa o Gemini, usa o ChatGPT. Como que a gente faria esse processo com outras IAs? Então é por isso que eu trouxe aqui esse vídeo para mostrar para vocês como que a gente pode fazer para usar uma outra IA para criar nossos plugins, para criar nossas automações aqui dentro do Revit. E nesse caso desse vídeo eu trouxe o Gemini. E para usar o Gemini, a gente precisa baixar, precisa instalar o software Anti-Gravity, tá? Que é um software do Google mesmo, que basicamente ele vai funcionar como um editor de código, tá? Não se preocupa se você nunca trabalhar com programação, você caiu aqui nesse vídeo porque esse tema de IA, Revit te interessou. Fica tranquilo que a gente vai fazer bem passo a passo. Você não necessariamente já precisa ter um conhecimento de programação para conseguir instalar e também para conseguir criar aí suas primeiras automações aqui comigo. Bom, o primeiro passo que a gente vai fazer aqui para instalar, para fazer funcionar aí todas essas ferramentas e a gente conseguir de fato criar automações, fazer aí o Gemini trabalhar para a gente no Revit, é instalar o PyRevit, tá? O PyRevit ele é um plugin que a gente usa aqui para desenvolver nossas automações, para criar nossos scripts, utilizando a linguagem Python, tá? Então ele é um plugin bem bacana que facilita muito esse processo. Então, para você instalar aí o PyRevit no seu computador, você vai aqui no Google. Eu vou até deixar um linkzinho aqui na descrição desse vídeo para facilitar para vocês, tá? Vai aqui no Google, pesquisa por PyRevit Download. E aqui você vai nesse linkzinho aqui, do GitHub, tá? Vai aqui em Releases, PyRevit, inclusive já aparecendo aí uns vídeos nossos aí do canal. Clica aqui para instalar e aí você vai clicar nessa segunda opção aqui, tá? Clica nessa segunda opção aqui, e ele vai abrir um instalador para você, tá? No meu caso aqui, eu já tô com o PyRevit instalado, tá? Então ele, inclusive, provavelmente vai detectar aqui que eu já tô com o PyRevit instalado. Mas aqui para você instalar não tem mistério nenhum, tá? É aquele procedimento padrão de instalação de qualquer aplicativo, de qualquer software aqui no teu Windows, tá? Então você vai clicando aqui em Next, ok, que ele vai instalar o teu PyRevit aí sem nenhum problema. O próximo passo é a gente instalar o Anti-Gravity. O Gemini ele não roda como editor de código no teu computador, tá? A gente consegue acessar ele aqui de forma online. Então para ele funcionar aí no teu computador, conseguir criar as automações para ti dentro do teu PC, aí você vai baixar o Anti-Gravity, tá? Que também é um software aí do Google. Então você vai pesquisar aqui, Anti-Gravity Download, vai nesse linkzinho aqui e aí escolhe aí a sua versão aí do Windows ou Mac. Clica aqui para instalar. Ele vai fazer o download. Então eu fiz o download aqui, cliquei para instalar. É a mesma coisa do PyRevit, tá, gente? É um procedimento normal. Aqui nesse caso eu tinha desinstalado aí para mostrar para vocês, porque tem um passozinho ali de um login que vocês podem ficar com dúvidas. Então, aceito aqui o acordo, ok. Avançar, ok. Só vai dando ok, tá?
Ele vai levar aí alguns minutinhos para fazer essa instalação aí no seu computador. E eu vou aguardar ele aqui para mostrar para vocês. Prontinho, fechou aqui a instalação. Se você deixar essa opçãozinha marcada aqui, ó, clicar aqui em concluir, ele vai abrir um anti-gravity automático aí no seu computador. E aí com o anti-gravity aberto, você vai ter mais ou menos essa tela aqui. Você precisa fazer um login para você conseguir utilizar aqui essa ferramenta, tá? Então você vai aqui em cima, ó, nesse botãozinho aqui de login, ó, aqui no canto superior direito. Clica aqui e você vai fazer o login aí com a sua conta do Google, tá? Então, principalmente se você já tem a conta Google de empresas, você usa aí o Google, com certeza você vai ter a assinatura mais básica, pelo menos, do Gemini para você conseguir utilizar, tá? Então, clico aqui na minha conta aqui do BeanCoder, por exemplo, fazer login, tararau, e pronto. Aí ele já vai fazer o login, vai pedir para abrir o Anti-Gravity, a gente vai abrir ele aqui, e aí com isso você vai ter aí o seu login aí na sua conta do Anti-Gravity, e já vai dar para você começar a utilizar ele aqui no chat, tá? Mas para a gente começar de fato a pedir algumas coisas aqui para ele, a gente vai fazer mais um processo aqui que é instalar um template para a gente conseguir criar as nossas automações. Eu disponibilizei para vocês aqui na descrição dessa aula, aqui embaixo, um template de uma estrutura de um plugin básico para vocês conseguirem acompanhar essa aula, tá? Então eu vou clicar aqui, ó, para baixar esse arquivo, clico aqui em download. Vai vir um arquivo zipado, tá? Então você vai pegar esse seu arquivo zipado, vai salvar ele em alguma pasta aí do seu computador, que você não esqueça depois, tá? Esse arquivo zipado, ele vai estar nomeado assim para vocês, ó. Você vai clicar com o botão direito nele, vai clicar aqui em extrair tudo, extrair, para extrair aí, descompactar essa pasta, né? E aí você vai ter acesso, ó, dentro dessa pasta aqui, extension, você vai ter essas pastinhas aqui, tá? Se você for dar uma olhada aí no meu canal aqui do YouTube, tem alguns vídeos que eu explico melhor como é que funciona essas pastas. Basicamente, essas pastas aqui vão definir como que o nosso plugin vai estar organizado, tá? Então, por exemplo, aqui esse plugin que eu tenho criado aqui, ó, ele tem aqui os painéis, tem os botões, esses botões têm esse tipo de organização, que pode ficar um botão inteiro, pode ficar botão empilhado, pode ficar um aqui que a gente seleciona e aparece algumas opções, tá? Então isso você vai aprendendo aí ao longo do tempo. Inclusive, se você já quiser ter acesso a um passo a passo direto, né? Você já quiser pular etapas, se você quiser, começar do zero e criar praticamente a automação que você quiser, vou deixar aqui embaixo também o link do nosso curso, tá? O curso Plugins PyRevit. E lá dentro desse curso você vai aprender todo o necessário para você criar qualquer tipo de plugin, qualquer tipo de automação aqui dentro do Revit do absoluto zero, tá? Então você não precisa saber nada de programação, você vai entrar lá e vai conseguir criar seus plugins com IA, você vai conseguir criar uma possibilidade, uma aba inteira assim de plugins como eu fiz aqui, se você acessar esse curso, esse passo a passo, tá? Então, se você quiser, tá sem tempo, quer pular algumas etapas, já quer ter acesso a materiais, a ferramentas, ao nosso suporte, a tudo que está incluso aí nos nossos cursos, que eu sempre comento aqui, todas as ferramentas, todos os materiais que eu divulgo aqui no canal, eles estão disponíveis para os alunos, tá? Então, se você quiser já pular algumas etapas, já clica aqui, já se inscreve para o nosso curso e eu te espero lá. Bom, mas voltando aqui, o que a gente vai fazer agora, tá? A gente vai clicar aqui, ó, na aba do PyRevit aqui em cima, tá? Clica na aba do PyRevit, vai aqui nesse botão aqui, ó, no lado esquerdo, clicou aqui, clica aqui em configurações, certo? Aqui nas configurações, você vai para essa última linhazinha aqui, ó. Clica aqui nessa linha. E você vai aqui em adicionar pasta. Que pasta que você vai adicionar? Você vai lá onde você salvou aquele nosso template e aí você vai pegar a pasta que você salvou o template, tá? Não dá para você entrar dentro da pasta aqui, por exemplo, extension, e pedir para ele carregar aqui essa pasta. Não, tá? Você vai voltar na pasta onde você salvou, que contém aqui essa pasta .extension. Você vai copiar esse caminho. E aí você vai aqui em adicionar pasta e vai colar esse caminho, certo? Ele tem que estar aparecendo aqui, ó, a pastinha .extension. Então, clica aqui em selecionar pasta, salvar configurações e recarregar. E aí ele vai levar alguns segundos aqui e já vai carregar a abinha aqui de plugins para você. Assim que carregar, ele vai aparecer uma pastinha aqui, ó, BeanCoder, tá? Que já vai ter alguns exemplos aí pré-carregados e vai ter alguns botões aqui para a gente ir preenchendo e criando nossos códigos, tá? Se você quiser renomear o nome dessa aba aqui, ó, que está escrito aqui BeanCoder, você vai acessar lá o seu template e você vai renomear
essa pasta aqui, ó, beancoder.tab, tá? Só que você vai manter esse .tab, você só vai trocar esse nomezinho aqui, ó. Esse nome aqui de beancoder, por exemplo, você pode botar o nome que você quiser aí para sua aba, tá? E aí a gente vai trabalhando e criando nossos plugins aqui através dessa estrutura de pastas. Então, cada pasta aqui a gente vai ter um botão aqui com o código que a gente vai pedir para o Gemini criar e também o íconezinho aqui que representa a imagem, né, que ele vai aparecer aqui. Tem uma forma mais fácil de você criar essa sua aba de plugins, que é utilizando a nossa ferramenta Extension Builder, que está disponível aí para os alunos, tá? Essa ferramenta é muito fácil, é um processo muito fácil para você criar o seu plugin aqui, criar o seu botão. Simplesmente você vai escolher que tipo de botão que você quer, se é um botão normal, né, um push button, se é um botão daquele que eu te mostrei, né, que a gente clica que aparece algumas opções, ou se é um botão do tipo empilhado. Então eu vou voltar aqui, eu vou escolher, por exemplo, aqui um botão do tipo push button, posso ir escolhendo aqui, posso ir organizando esses botões, e aí eu consigo botar aqui o nome desse botão, por exemplo. Então a gente vai fazer um exemplo aqui para, por exemplo, colorir paredes. Esse vai ser o nosso primeiro exemplo que a gente vai fazer. Eu posso vir aqui no ícone, ó, escolher qual que vai ser o ícone desse plugin. Então eu posso, por exemplo, pesquisar aqui por color, ver o que ele vai entregar aqui pra gente, ó. Ah, esse aqui ficou legal, show, colorir paredes. Depois a gente vai fazer ali um de criar vistas, criar detalhamentos automáticos, criar detalhamentos. Aqui a gente pode pegar, por exemplo, um de vista, né? Pode pegar um olho, alguma coisa assim, pronto. E depois a gente pode criar aqui o que a gente quiser. Então, por exemplo, criar cotas paredes. Posso até botar só cotas paredes, né? E aqui eu posso botar, por exemplo, uma reguinha, cotas de paredes. E posso ir adicionando o que eu quiser. Se eu quiser botar um stack, ó, com botões empilhados, eu vou clicando aqui e ele vai adicionando para mim todos os meus botões. Então aqui eu posso botar, por exemplo, criar cortes. Esse de baixo eu posso botar, por exemplo, criar vista 3D. E aí você vai escolher aí conforme a sua necessidade, tá? Então, criar tabelas. E a gente pode ir mudando cada ícone desse aqui, a gente pode ir mudando, né? Então, por exemplo, criar corte, eu posso pegar aqui um botãozinho de cut para criar os cortes. Criar vista 3D eu posso mudar. Gente, esse processo aqui com essa ferramenta fica muito fácil, muito simples, tá? E aí você vai renomear. Então, o nome da minha aba vai ser, por exemplo, BTools, tá? E o nome do meu painel aqui, por exemplo, vai ser painel teste. Feito isso, você vai clicar aqui para baixar o zip e ele vai baixar aquele zip lá do nosso template, só que já customizado com a sua aba de plugins. Então esse aqui, basicamente, eu vou conseguir carregar todos esses botões lá dentro do meu Revit e ele já aparece lá dentro do Revit criadinho. Só para mostrar para vocês o resultado, ó, então eu carreguei aqui essa ferramenta aqui para dentro, ó, e ele já colocou aqui os botõezinhos conforme eu já defini. E voltando aqui para o nosso exemplo, inclusive eu já vou usar essa abinha aqui para a gente continuar essa aula, mas você pode utilizar esse template aqui sem nenhum problema, é o mesmo processo, tá? Vou aqui no BTools e primeiro o que a gente vai fazer vai ser um plugin para colorir paredes com base em comprimentos. Então eu quero que ele colora, né, que ele insira cores aqui em paredes que, por exemplo, tem um comprimento maior que 3 metros, seja lá por quê, tá? Você pode fazer a regra que você quiser. Não, eu quero para ele colorir elementos que tenham um comprimento menor que X, ou eu quero que ele que ele aplique cor em tubos que tem uma inclinação menor que o aceitável, sabe? Isso aí vai ficar a seu critério, tá? É só um exemplo ilustrativo aqui que eu tô fazendo contigo, só para você pegar o processo aí depois você adapta para a necessidade que você quiser, tá? Como é que a gente vai fazer, tá? A gente vai lá, ó. Lembra lá aquela pasta que a gente salvou o nosso template? Então, nesse caso aqui, eu escolhi essa pasta aqui onde eu salvei o .extension aqui, né? Você vai, de novo, copiar essa mesma pasta, tá? Que você salvou o .extension. Você vai lá no seu Anti-Gravity. Então, acessa aqui o Anti-Gravity. Vai aqui em cima em File e vai aqui em Open Folder. Clicou aqui em Open Folder, cola aqui esse endereço. Clica aqui em Select Folder. E ele vai abrir para ti, ó. Você clica aqui nesse botãozinho azul, tá? Ele vai abrir para ti a tua extensão, os teus botões aqui que a gente pré-definiu aqui. No meu caso aqui da minha ferramenta, né, Extension Builder, e no seu caso aí do template Beancoder, tá? E aí,
Aqui a gente consegue acessar tudo, ó. Então aqui se eu for abrindo aqui essas pastinhas, ó, eu consigo inclusive acessar o script. Então se eu pegar aqui, por exemplo, a minha pasta extension, .tab, depois eu vou ter o painel, depois eu vou ter a pastinha push button. Essa pastinha push button carrega o código do script, do botão lá que a gente quer trabalhar, tá? Então você pode acessar um deles, ó. Então, por exemplo, eu vou pegar esse aqui de colorir paredes, cliquei aqui no script. Ele não vai ter nada, ele vai ter só algum código aqui de início do template, tá? E eu vou aqui, ó, no chatzinho aqui do Gemini, escolho qual modelo que eu quero trabalhar para a gente fazer aqui um jogo mais rápido aqui, para ele não consumir muito crédito meu aqui também. A gente vai utilizar a versão do Flash, tá? Que é a versão mais rápida aí, que não é a melhor versão que tem, né? Mas já é uma versão que já dá para a gente fazer alguns testes mais iniciais, tá? Então eu vou pedir para ele aqui, ó, o seguinte, utilizando o script, deixa eu ver se eu consigo aplicar um zoom aqui para vocês, né? Ah, consigo, beleza. Ó, utilizando o script aberto, crie um script para colorir paredes cor vermelha que possuem um comprimento maior que 3 metros. Show. Então, coloquei ele para trabalhar, ele vai trabalhar, ó. E esse Flash, cara, ele não tem esse nome à toa, tá? Ele realmente faz muito rápido. Gostei aí do desempenho dele, ó. Então, ó, ele já colocou aqui uma sugestão de script para mim. Não se preocupe em entender isso, tá? Isso aqui você vai acabar entendendo depois, com o tempo e tal, não se preocupa. Posso botar aqui em Accept Changes. Para mim, eu acho que tá ok, mas vamos testar, tá? Feito isso, você vai... Eu não sei se aqui no Antigraft ele já salva automático. Acredito que sim. Mas eu vou só para garantir, vou clicar um Ctrl S para ele salvar. Eu posso vir aqui também em Save, tá? Aqui em File, Save. E aí ele tá com o script pronto aqui. Aí a gente vai voltar lá pro nosso Revit. Vamos clicar aqui no nosso botão colorir paredes e vamos ver o resultado. Então show, ó. Filtrando paredes com comprimento maior que 3 metros. Pô, legal, hein? Sucesso. 7 paredes coloridas em vermelho. Pô, bacana. Então ele coloriu aqui pra mim, ó. Vamos só conferir, né? Essa parede aqui tem 4,8 metros. Essa aqui tem 7. Essa aqui tem 3,6. Então, a princípio, deu certinho, ó. 3,14, 4,22. Essa daqui ele não pegou porque tá separado, né? Então, até uma forma de conferência do teu modelo, de repente, né? Pô, show de bola, ó. Se eu pegar aqui, por exemplo, vamos fazer um teste aqui, ó. Botar uma parede de 301 e vamos botar uma parede de 299. Só pra gente bater o martelo, tá? Então, essa aqui é de 299, essa aqui é de 301. Então, vamos testar de novo aí o nosso plugin. Betools, colorir paredes. Show de bola. Pô, e ele aplicou uma cor muito boa, né? Uma cor sólida e tal. Gostei bastante do resultado, ó. Então, ó, coloriu aqui a parede que tinha mais que 3 metros e deixou aqui sem colorir essa parede com menos de 3 metros. Pô, maravilha, né? Agora, eu vou fazer um desafio um pouquinho maior, tá? Eu quero agora que ele crie para mim uma automação aqui, um plugin, que eu basicamente seleciono as famílias. Então, por exemplo, eu vou selecionar aqui esse meu escritório e ele vai gerar para mim 2 cortes, um corte longitudinal, um transversal, criar também planta de piso, 3D e posicionar isso tudo numa prancha, tá? Se você for testar e pedir para ele aqui direto, por exemplo, crie um script, aí eu posso ir em outro script, né? Então, vou de novo aqui. Agora, neste script que estou aberto, vamos criar um script para, a partir da seleção, criar uma planta de piso, vista 3D e 2 cortes longitudinais e transversais, além de criar também uma prancha e posicionar essas vistas. Se você vier com esse prompt aqui para o querido Gemini, muito provavelmente ele vai cometer erros que vão inviabilizar esse script funcionar, ou ele vai fazer de uma forma que não funciona para você, tá? Então eu vou até colocar aqui, ó, para ele rodar, para você ver que eu não estou mentindo, tá? Vamos colocar aqui para ele rodar. Ó, então ele criou aqui para mim com uma velocidade impressionante, mas vamos ver o que aconteceu, vamos ver esse resultado. Então eu vou clicar aqui para aceitar, show de bola, e agora a gente vai testar. Deixa eu salvar aqui e vamos lá para o nosso Revit para a gente testar. Então, criar detalhamentos, vou clicar aqui, vamos esperar. Parece que ele não atuou no script que eu indiquei para ele, né? Deixa eu ver, quantas paredes... Ah, tá, eu coloquei em outro script, gente. Não é nesse script não, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um Ctrl A aqui, ó, vou copiar esse código para cá, show.
criar detalhamento de seleção. Voltei lá, criar detalhamentos, selecionei. Vamos ver o que ele vai acontecer agora. Por favor, selecione os elementos primeiro. Tá. Então, vou selecionar aqui meus elementos. Vou voltar lá para o meu plugin. Criar detalhamentos. Iniciando o processamento. Ó, então, de cara, ele já deu um errinho. Ó. The element edit, block edit, não. Cara, talvez você possa ir pedindo para ele, corrigindo e tudo mais. Mas assim, ó, por experiência própria, por experiência dos meus alunos, não vai funcionar muito bem porque você não deu um prompt com instruções claras, tá? Então, o que acontece? Qual que é a questão aí que 99% das pessoas que estão começando nesse universo cometem esse erro? É você dar um prompt genérico. É você dar um prompt sem referência de documentação do Revit. Então, o Revit, gente, ele tem uma documentação dizendo o que é o que. Então, por exemplo, o que você deve digitar no código para, por exemplo, ele modelar uma parede. E aí acontece que, às vezes, a IA, ela comete erros nessa documentação. Ela entende que para criar uma parede se cria dessa forma aqui, mas, na verdade, na documentação do Revit é de outra forma totalmente diferente, tá? Então, qual que é a minha experiência prática, tá? Para coisas super simples, tipo esse que a gente fez de colorir paredes, você pode pedir um prompt aqui como a gente fez e tá super 10, tá? Tá super tranquilo. Agora, quando a gente quer já criar uma automação que envolva aí um processo mais completo, tipo cotas, tags, anotações, vistas, modelagem, tipo 90% das coisas que a gente faz no Revit, você precisa criar um prompt bem estruturado com referências à documentação do Revit, tá? É só dessa forma que vai funcionar, tá? Não tem nenhum truque aqui nesse caso, tá? Para você conseguir criar esse prompt que realmente vai funcionar, que realmente vai te dar resultado, tem duas alternativas. A alternativa A é você, de fato, aprender a criar scripts, aprender programação, aprender documentação do Revit, aprender toda todo esse framework para você realmente conseguir entender e dar um prompt claro. E a segunda alternativa é você utilizar a nossa ferramenta Revit Flow. Aqui na ferramenta Revit Flow, basicamente a gente vai fazer um esboço da nossa ideia, tá? Eu não gosto nem de chamar isso aqui de script, de flowchart, justamente porque é como se fosse um esboço da nossa ideia, tá? Então aqui, ó, por exemplo, eu começo aqui dizendo o que eu quero criar. Então, eu quero criar um detalhamento completo, quero gerar uma prancha com vista de planta, vista 3D, que isso aqui é basicamente o que a gente forneceu lá naquele prompt, né? E aí eu vou explicando, vou inserindo blocos aqui, ó, que vão me dizer o que vai acontecer. Então, pensa só, você vai fazer esse processo manualmente. A primeira coisa que a gente faz é selecionar as famílias. Para quê? Para a gente pegar ali o contorno, para a gente conseguir dar um BX para criar a vista 3D, né? Para a gente conseguir criar o corte. Então, o primeiro processo é a gente, de fato, selecionar os elementos. Então, vou selecionar os elementos, vou obter a caixa que envolve esse elemento, tá? Que a gente chama aqui de bounding box, mas não se preocupe em entender sobre essa questão agora, tá? Vou fornecer aqui, pedir para o usuário colocar o nome do detalhamento que ele quer através de um formulário. E eu vou dizer que eu quero criar as minhas vistas, ó. Quero criar a vista de planta, criar a vista 3D, criar o corte A e o corte B. Aí eu peço aqui para ele criar a prancha. Inclusive aqui faltou, né? Vou botar aqui corte BB. E esse caso aqui vai ser um corte longitudinal. Aí eu vou pedir para ele criar a prancha e inserir essa vista na prancha. Basicamente, isso aqui é um processo como se eu estivesse explicando para alguém, né? E a grande sacada aqui dessa ferramenta é que, uma vez criado esse processo aqui, ó, que você basicamente vai conectando, vai criando aí um processo, transmitindo aí como você faria manualmente para essa ferramenta, você clica aqui em gerar prompt. E ele vai gerar um prompt completaço, gente. Esse prompt aqui é infalível, tá? Tanto que eu vou mostrar aqui pra gente testar. Ó. Você obtém esse prompt, que nesse caso aqui teve 10 etapas, então é um prompt bem grande, né? E esse prompt, gente, ele é 100% ali, explica 100% tudo que a IA precisa saber. Então, qual a referência da documentação, como que aquilo vai ser feito, como se você fosse um expert aí de API, de programação aqui do Revit, tá? Então, a minha tarefa aqui nesse caso é simplesmente copiar esse prompt, voltar lá para o meu Gemini. Então, nesse caso, eu vou pedir para ele... eu vou deletar esse script aqui mesmo, tá? E vou pedir para ele trabalhar dentro desse script aqui, ó. Trabalhe dentro do script aberto.
Então percebe que é um prompt muito mais completo, né, do que aquele prompt lá que a gente simplesmente deu em 3 linhas e ele teve que adivinhar tudo que tinha que fazer. E aí, beleza, ó, cara, esse Flash realmente ele é muito rápido, tá? Ele não tem a qualidade como o Claude tem, tá? Então pode até ser que a gente não acerte esse script de primeira, mas ele cria de uma forma muito rápida, tá? Então eu achei bem bacana essa parte. Então beleza, ó, criou o script aqui pra gente, bem diferente do outro que ele tinha feito, tá? Ele tá um script muito mais maduro, tá? Vou voltar aqui pro meu Revit. Vou clicar, será que ele colocou para selecionar? Como eu tinha definido para a seleção ser depois do clique, acho que agora ele entendeu. Então vou clicar aqui em criar detalhamentos. Vou esperar aí um pouquinho, ó. Então ele apareceu aqui, ó, tá esperando eu selecionar as famílias. Vou selecionar aqui esse meu escritório. Clico aqui em finish. Olha só que massa, ó. Ele já pediu para eu colocar aqui o nome desse detalhamento, então vai ser detalhe escritório. Clico aqui em OK, detalhamento concluído com sucesso. E aí, beleza, ó, já criou aqui a planta baixa, ó. Aqui nesse caso ele não aplicou a crop, né? De repente dava pra gente pedir para ele aplicar a crop com maior exatidão, né? Isso aqui no Cloud funcionou muito bem, mas aqui no Gemini de primeira não funcionou. Mas os cortes aqui ele criou. Vamos ver a vista 3D, ó. A vista 3D ele criou, pô, show de bola. Aqui era só dar um ajustezinho aqui, ó. Pronto, nossa vista 3D tá criada. E aí, se eu for lá para as pranchas, ele criou a prancha também, ó. Colocou aqui o nomezinho, o detalhe do escritório e posicionou aqui as vistas. Talvez por conta da crop aqui da vista 2D, ele acabou não posicionando de forma muito correta, né? Acaba que ficaram um pouco dispersos aqui. O ideal seria que ficassem mais ou menos assim, né? Quando eu fiz esse mesmo teste aqui com o Cloud, ele já funcionou de primeira, tá? Mas aqui no Gemini... Talvez aí eu vou precisar pedir para ele fazer alguns ajustes, aplicar crop e também modificar aqui essa posição. Mas só para você pegar a ideia aí, só para a gente entender esse funcionamento, já foi um bom primeiro passo, tá? O Gemini, apesar de ele ser um modelo mais barato, o pessoal tem mais acesso, ele acaba que é um pouco mais inferior ao Cloud, tá? Mas se você não tem condições de investir no Cloud agora, se o Gemini é uma IA que você consegue acessar, começa pelo Gemini, que você já vai conseguir criar bastante coisa. Espero que você tenha gostado e também conseguido aplicar tudo que eu te ensinei aqui nessa aula. Deixa o teu comentário aqui dizendo o que você achou e também comenta se você tiver alguma sugestão de conteúdo, alguma automação que você quer aprender, alguma IA que você quer utilizar aqui dentro do Revit e você ainda não encontrou solução para isso, coloca aqui nos comentários que com certeza eu vou te ajudar. E se você quiser dominar a criação de automações com IA, quiser criar aí automação de cota, de detalhamento, de modelagem, de memorial, do que você quiser, gente, vocês não têm noção do que os nossos alunos estão criando. Eles estão automatizando aí horas, dias de trabalho manual repetitivo, eles estão transformando em segundos, tá? Então, se você quer aproveitar essa onda da IA, quer se destacar no mercado, esse é o momento para você investir nesse seu conhecimento e sair na frente de todo mundo. Então, clica aqui no link aqui da descrição do vídeo, conhece o nosso curso e entra lá para você estar junto com a gente, ter acesso a todas as aulas do zero ao mais avançado, ter acesso a todos os materiais, todas as ferramentas, essas que eu te mostrei aqui, o Extension Builder, o Revit Flow. Cara, você entra hoje e hoje mesmo você já está criando suas primeiras automações, tendo acesso a tudo que os nossos alunos têm aqui. Então, a hora de você aproveitar essa chance de se destacar no mercado é agora. Entra já para o nosso curso Plugins by Revit e eu te vejo lá.